Gente querida, canal História em um Instante, professor José da Costa. Hoje iremos falar sobre Jean-Paul Sartre e o existencialismo. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, porque vai ajudar o canal a crescer. O existencialismo foi uma corrente filosófica que nasce lá por volta do século XIX. Kierkegaard fez já vídeo sobre ele, Nietzsche, já fiz vídeo sobre o Nietzsche também. E lá pelo século, embora o Kierkegaard não gostasse muito desse termo, existencialismo, ele não gostava muito de sistemas, Kierkegaard chegou a dizer que um sistema lógico é possível, um sistema existencial é impossível. Em todo caso, temos aí o existencialismo, Nietzsche, Kierkegaard, tela final, já fiz vídeo sobre ambos. Quando chega no século XX, comecinho do século XX, com a Primeira Guerra Mundial e depois o período entre guerras, depois da Segunda Guerra Mundial, o existencialismo toma forma, toma força. O existencialismo, ele é a filosofia da existência, que afirma a existência. Primeiro existe o homem para depois ele se definir. Este pensamento filosófico, ele vai contestar aqueles sistemas acabados do Hegel, idealismo, já fiz vídeo sobre Hegel, tela final. Aquela ideia de Hegel, do idealismo, do positivismo de Augusto Comte, aquela ideia de uma história, processo, com um fim, aquela ideia da história necessária. Inclusive critica até o existencialismo, critica até o socialismo, porque o próprio socialismo, aquela filosofia otimista, como a de Hegel também, idealista, e a positivista, que dá a história como um processo que vai ter um fim. O existencialismo critica tudo isso, e com a Primeira Guerra Mundial, aquela coisa de otimismo, bela época, bela époque, aquele otimismo que também já vinha do iluminismo, entra em crise e fortalece o existencialismo. O existencialismo é filosofia da existência. Primeiro existe o homem, para depois se definir. O próprio Jean-Paul Sartre disse, eu não sou um couve-flor, não sou uma planta. Eu sou homem, existo, depois me defino. Este é o pensamento do existencialismo, do poder ser, do lançar-se no mundo, do impulso adiante, da afirmando a liberdade humana, o homem como um ser contingente de possibilidades. Este é o existencialismo. Nesse contexto também de nazifascismo, ali do totalitarismo, ali do século XX, extrema-direita, extrema-esquerda, stalinismo, também com Hitler na Alemanha, o nazifascismo, Itália, o existencialismo ganha força. O Jean-Paul Sartre foi um francês, nasceu em 1905, um dos grandes pensadores do século XX, morreu em 1980. Seu livro principal é A Náusea, eis aqui a indicação do livro, A Náusea, em que o personagem principal ele é tomado por uma náusea, ou seja, um sentimento profundo de desencontro diante de um mundo em que ele acha que não tem sentido. A náusea é esse sentimento. Ele fica num jardim e diz, olha, esse jardim, esta cidade, até eu mesmo, não tem sentido. Então, esse sentimento de vazio, de náusea diante do absurdo, porque eis aí o existencialismo. A afirmação de um mundo de dor e de absurdo. E uma chamada a uma vida autêntica, de lançar-se no mundo. O próprio Søren Kierkegaard, né? No Salto da Fé, já fiz vídeo sobre Kierkegaard aqui, tem logo 2. Tudo é gratuito, diz Sartre. O jardim, a cidade, eu próprio, eis a náusea, diz Sartre aqui no seu livro com o seu personagem principal. Junto da liberdade, o existencialismo assume a responsabilidade. Então, liberdade e responsabilidade andam juntos. Você é responsável pela sua escolha, pela sua decisão. O existencialismo é a afirmação da decisão humana, da escolha humana. Então, você é responsável. Se você está numa guerra, você é responsável. Você escolheu ir para a guerra. Você poderia não ter ido, ter se suicidado, ou então ter dito não
ao estado, mas você escolheu ir. Então tudo é escolha. A angústia, a experiência metafísica do nada. Segundo Sartre, também um homem é um ser para o outro, o ser humano é um ser para o outro, para os outros. Então é um ser para si e um ser para os outros. Um ser para os outros, não que eu veja o outro, mas que o outro me vê. Daí aquela frase conhecidíssima do Sartre: meu inferno são os outros. O inferno são os outros. A minha queda original é a existência do outro, daquele olhar alheio que me condena, que me enche de culpa e de vergonha. Eis aí a filosofia do Sartre: o inferno são os outros. O outro que me contempla e que me enche de culpa. Na realidade, se na realidade a existência precede a essência, nunca será possível explicá-la em referência a uma natureza dada. Não há determinismo, o homem é livre, é o que projeta ser. Então, primeiro o homem existe, depois ele se define, diferente de uma planta, que já é potencialmente planta ali na semente. O homem não, o ser humano não. Ele primeiro existe, para depois se definir. Jean Paul Sartre e o existencialismo. Se gostou deste vídeo, eu sei que você gostou, ative o sininho para receber notificações, receber mais vídeos como este, história, filosofia, etc. E ajuda o canal a crescer compartilhando. Professor José da Costa, um abraço, até o próximo vídeo.